Olá, boa noite. Boa noite. Defesa de Lula recorre de decisão que negou recurso ao Supremo. E advogados insistem que pedido de liberdade seja julgado amanhã no STF. Ministério Público denuncia ex-procurador Marcelo Miller e o empresário Joesley Batista da JBS Friboi. Miller teria recebido, enquanto estava no cargo, R$700 mil para fazer jogo duplo a favor do frigorífico. Cidade de São Paulo registra em maio o maior número de roubos do ano. Foram mais de 12.500 casos. Roubos a bancos e a veículos subiram consideravelmente. E na Copa da Rússia são definidos os primeiros duelos das oitavas de final. E a seleção brasileira já está em Moscou, local da partida decisiva contra a Sérvia na quarta. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já! Guarujá Goldens, um novo conceito de empreendimento no litoral. Uma experiência de conforto e bem-estar para a sua família. Vista deslumbrante no melhor do Guarujá. Um resort 6 estrelas para toda a sua vida. Desconto de 15% até 30/4/2018. Guarujá Goldens, para você. O Brasil terá, pela primeira vez, uma Base Nacional Comum Curricular. O documento é democrático e respeita as diferenças. Com a base, todos os estudantes do país, de escola pública ou particular, terão os mesmos direitos de aprendizagem. Hoje a aula é sobre cidadania. Isso é bom. Se a base da educação é a mesma, as oportunidades também serão. Ministério da Educação, Governo Federal. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Mundo Casper. O lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você? Aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Libero. Paixão por comunicação. No Todo Seu desta segunda, Leandro Carnal reflete sobre a cultura do ódio na modernidade. E Diogo Nogueira agita o palco com o seu samba de primeira. A vida vai te balançar, te questionar, te sacudir. O que ela quer da gente é coragem. Todo Seu, nesta segunda, 10h30 da noite. Perseverar, não desistir. A cidade de São Paulo registrou o maior número de roubos do ano no mês de maio, mais de 12.500 casos. Os dados foram divulgados hoje pela Secretaria de Segurança Pública do Estado. No mês de maio, 66 pessoas foram assassinadas na capital, aumento de 33% na comparação com o mesmo mês do ano passado. O número de casos de homicídio foi o maior desde fevereiro. Os registros de estupro aumentaram 4% na capital, com 234 agressões no mês passado. No estado, a situação é pior. Esse tipo de crime cresceu 10%, com 1.036 casos. E um outro destaque foi o aumento do número de estupros de vulneráveis, entre eles crianças e adolescentes de até 14 anos, com 161 casos em maio contra 140 do mesmo mês de 2017. E no mês de maio, a cidade de São Paulo registrou o maior número de roubos do ano. Foram 12.516 casos. No mês passado, mais de 3.300 carros foram furtados na capital. A Polícia Federal realizou operação contra o tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro em 5 estados. O alvo principal foi uma organização criminosa que atuava em Mato Grosso do Sul, fronteira com o Paraguai.
A operação foi chamada de Laços de Família porque os principais chefes da organização criminosa são do mesmo grupo familiar, como na máfia. A quadrilha tinha ligação com facções criminosas e estreita relação com o PCC aqui de São Paulo. Grandes carregamentos de droga eram mandados da fronteira para várias cidades brasileiras, geralmente escondidos em caminhões e carretas com cargas aparentemente ilícitas. Em pagamento, a organização criminosa recebia joias, carros de luxo e dinheiro por meio de depósitos em contas bancárias de laranjas e empresas de fachada. Na operação de hoje, 5 pessoas foram presas, entre elas um policial militar. Ministério Público Federal denunciou o ex-procurador Marcelo Miller e o empresário Joesley Batista, da JBS Friboi. Miller teria recebido R$700 mil para fazer jogo duplo a favor do frigorífico. A investigação começou quando uma conversa entre Joesley Batista e Ricardo Saldi, gravada sem querer, veio a público. No diálogo, o empresário e o executivo indicam que Marcelo Miller os teria ajudado nos bastidores a negociar com o Ministério Público para livrá-los da punição pelos crimes que cometeram. Na época, Miller ainda era procurador da República e fazia parte do grupo da Lava Jato no Rio. A saída dele só foi oficializada dias depois da assinatura do primeiro termo entre a JBS e a Procuradoria-Geral da República. Joesley, o irmão Wesley e outros 5 executivos da empresa chegaram a ganhar imunidade, mas o benefício foi suspenso. O Supremo ainda não decidiu sobre o possível rompimento do acordo. Agora, a denúncia afirma que Marcelo Miller não só orientou, como foi dele, toda a estratégia do acordo de delação premiada, inclusive a redação final dos anexos, e que Joesley Batista, de caso pensado, se aproveitou da condição de Miller, de procurador, para obter o máximo de facilidades e vantagens. Segundo a denúncia, Miller receberia R$700 mil pelo serviço. Os investigadores citam uma fatura emitida por um escritório contratado pela JBS que não continha o nome do advogado e nem as horas trabalhadas. O Ministério Público afirma que foi uma tentativa de disfarçar o pagamento para que ninguém descobrisse a atuação de Miller. A peça da acusação afirma que Miller, ao fazer jogo duplo, se valeu da confiança do então procurador-geral Rodrigo Janot. E sugere que, pela experiência e respeito que tinha entre os colegas, Miller poderia até interferir nas decisões adotadas no acordo. Quando o escândalo veio à tona, Rodrigo Janot chegou a pedir a prisão do ex-colega, mas na época a justiça só concordou em prender os delatores. Hoje, os irmãos Batista estão em liberdade. A delação da JBS provocou a mais grave crise do governo de Michel Temer. No inquérito, porém, não há indícios de que Miller tenha orientado Joesley a gravar de forma clandestina o presidente da República. Por isso, a indicação é de que as provas obtidas devem ser preservadas na investigação contra Temer. E com base na delação dos executivos do grupo frigorífico, o presidente chegou a ser denunciado 2 vezes. Mas a investigação foi barrada na Câmara por aliados de Temer e só será retomada quando o MDBista deixar o mandato presidencial. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Falta algo na investigação sobre a dupla militância do ex-procurador Marcelo Miller. Em denúncia judicial, a Procuradoria acusa Miller de servir a 2 senhores. De um lado, assessorava a Lava Jato como procurador. Do outro, vendia sua mão de obra à JBS do corrupto confesso Joesley Batista. A dupla militância rendeu a Miller pelo menos R$700 mil. E os delatores da JBS ganharam o prêmio máximo da imunidade penal. Falta responder: 1. Que mercadorias Miller vendeu a Joesley? 2. Quem foram os cúmplices de Miller na Procuradoria? Hoje, por conta da descoberta dessa lambança, o acordo de colaboração com a JBS está suspenso à espera de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Dá-se de barato que aconteça o que acontecer, as provas que enrolaram Michel Temer e Aécio Neves não perderão a validade. Mas isso não basta. A Lava Jato é vista como uma espécie de São Jorge. Descobriu-se que um procurador, em vez de salvar a donzela, preferiu casar com o dragão.
é preciso deixar muito claro quem abençoou essa união na Procuradoria. Boa noite. Justiça condenou ex-gerente da Transpetro, subsidiária da Petrobras. José Antônio de Jesus foi condenado a 12 anos e 6 meses por corrupção e lavagem de dinheiro. A pena deve ser cumprida inicialmente em regime fechado. Ele já está preso no Complexo Médico Penal de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, onde estão outros presos da Lava Jato. Segundo o Ministério Público, o ex-gerente da Transpetro recebeu 7,5 milhões de reais em propina. Ainda de acordo com os procuradores, a propina recebida por Jesus foi repassada a integrantes do PC, o que o partido nega. Também foram condenados na mesma ação penal o empresário Luiz Fernando Nave Maramaldo e o engenheiro Adriano Silva Correia. Os dois podem recorrer da sentença em liberdade. Juiz Sérgio Moro diz que quer apurar corrupção, mas manda para a Justiça Eleitoral a investigação sobre o ex-governador do Paraná, Beto Richa, do PSDB. Moro acatou a decisão do Superior Tribunal de Justiça, que determinou que o caso fosse para a Justiça Eleitoral. O inquérito contra Beto Richa trata da duplicação da PR 323 e investiga suposto favorecimento à Odebrecht em troca de dinheiro para a campanha de reeleição do tucano ao governo do Paraná em 2014. No despacho, o juiz disse que espera que a Corte Eleitoral devolva os autos oportunamente para o prosseguimento das investigações por crime de corrupção, lavagem e fraude à licitação. Para o magistrado, o caso não se trata de mero caixa 2. O ex-governador Beto Richa nega as acusações, disse que os fatos serão devidamente esclarecidos na Justiça Eleitoral. Defesa de Lula recorreu da decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que negou o recurso do petista ao Supremo. Na semana passada, o TRF4 admitiu apenas o recurso ao Superior Tribunal de Justiça. Ao negar a remessa ao Supremo, a vice-presidente do tribunal em Porto Alegre, desembargadora Maria de Fátima Freitas Labarrer, entendeu que a defesa de Lula não conseguiu demonstrar que a decisão do TRF tenha ferido a Constituição Federal. O recurso envolve a condenação do ex-presidente no caso do Triplex, em Guarujá. Em janeiro, Lula foi condenado a 12 anos e 1 mês de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Devido a este processo, o ex-presidente já cumpre pena em Curitiba, na sede da Polícia Federal, desde o dia 7 de abril. Após o TRF negar o recurso de Lula, o relator da Lava Jato, ministro Edson Fachin, decidiu arquivar um pedido de liberdade do ex-presidente. O julgamento seria amanhã, na 2ª turma do Supremo. Os advogados de Lula queriam que ele aguardasse em casa enquanto os recursos são julgados nas instâncias superiores. Agora, ao entrar com um novo recurso, a defesa diz que a condenação fere garantias constitucionais, por isso deveria ser analisada pelo STF. Os advogados alegam cerceamento do direito à defesa e desrespeito a direitos fundamentais. A defesa também pedia que o STF suspendesse a inelegibilidade de Lula. Com isso, ele poderia concorrer à presidência da República. O ex-presidente lidera todas as pesquisas de intenção de voto, mas como foi condenado em segunda instância no TRF4, Lula está impedido de disputar o pleito com base na lei da ficha limpa. Recursos intermináveis. E o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, e a mulher dele, Adriana Anselmo, abriram mão dos bens bloqueados pela Justiça Federal. Além de carros e joias, está na lista a casa de praia em Mangaratiba, litoral fluminense, avaliada em 8 milhões de reais. O imóvel chegou a ser anunciado para leilão, mas a venda foi impedida pela Justiça. O valor total dos bens não foi revelado. Segundo a defesa, a decisão não se trata de colaboração e ficará a critério do juiz se a pena do casal será diminuída. Agora a Copa do Mundo. Definidos os primeiros confrontos das oitavas de final do Mundial da Rússia. O Uruguai pega Portugal e a Espanha enfrenta a Rússia na próxima fase.
Uruguaios e russos já estavam classificados e hoje se enfrentaram para definir quem ficaria com o primeiro lugar do grupo. E a Celeste Olímpica levou a melhor com folga, 3-0. Egito e Arábia Saudita cumpriram tabela. Vamos conferir os gols do grupo A. Na briga pela primeira posição do Grupo A, o Uruguai enfrentou a Rússia em Samara e largou na frente após o gol de falta de Luis Suárez. Aos 22, Lachaut chutou de fora da área, a bola desviou em Cherichev e matou o goleiro Akinfev, 2-0. No segundo tempo, após o escanteio, Akinfev fez grande defesa na cabeçada de Godin, mas a bola sobrou para Cavani definir o resultado. Uruguai 3, Rússia 0. Em Volgogrado, Egito e Arábia Saudita se despediram da Copa do Mundo com um jogo bem disputado. O Egito saiu na frente com este gol de Salah encobrindo o goleiro. Ainda no primeiro tempo, o juiz marcou 2 pênaltis a favor da Arábia Saudita. No primeiro, Al-Muvalad chutou e o goleiro egípcio El Hadari defendeu. Aos 45 anos, o arqueiro da seleção africana se tornou o jogador mais velho a atuar em uma Copa do Mundo. Já na segunda penalidade, Al-Faraj não deu chance para o veterano goleirão e recolocou o placar em igualdade. Nos acréscimos da etapa complementar veio o gol da vitória saudita. Al-Davzar chutou cruzado e decretou o placar final. Egito 1, Arábia Saudita 2. Pelo Grupo B, os favoritos Portugal e Espanha sofreram, mas garantiram vagas. Só que não conseguiram vencer na rodada, não. Portugal perdeu o pênalti com Cristiano Ronaldo e ficou no 1-1 com o Irã. E a Espanha também empatou com o já eliminado Marrocos, se classificando com a ajuda do árbitro de vídeo. E apesar do 2-2, a Espanha terminou em primeiro lugar no grupo graças ao tropeço português e encara a Rússia na próxima fase. Já o empate de Portugal foi suficiente para garantir o direito de encarar o Uruguai nas oitavas. Em Saransk, Irã e Portugal jogaram pela terceira rodada do Grupo B. Foi na reta final da primeira etapa que Ricardo Quaresma fez um golaço, abrindo o placar. No segundo tempo, o juiz marcou pênalti para Portugal com a ajuda do árbitro de vídeo, mas Cristiano Ronaldo perdeu a chance de ampliar. Depois, em nova consulta ao vídeo, pênalti marcado e convertido pelo iraniano Ansarifard. E o jogo terminou assim, 1-1. Espanha e Marrocos jogaram em Kaliningrado. Aos 13 minutos do primeiro tempo, Boutaib invadiu a área após erro espanhol e marcou 1-0 para o Marrocos. Minutos depois, Isco recebeu de Iniesta e marcou o gol para a Espanha, 1-1. Na segunda etapa, em cobrança de escanteio na área, En-Nesyri subiu mais que Sérgio Ramos e cabeceou para a rede. Marrocos 2, Espanha 1. Mas no final, após consulta do árbitro de vídeo, o juiz validou este gol de Aspas, que tinha sido anulado antes. Final, Espanha 2, Marrocos também 2. Na quarta-feira, a seleção brasileira decide com a Sérvia uma vaga para as oitavas de final do Mundial. Pois é, a nossa vez. Um empate já garante a classificação do Brasil. Com a confirmação de 2 desfalques, o time de Tite deve ser o mesmo que começou a partida contra a Costa Rica na semana passada. Hoje foi o último treino antes da viagem para Moscou. Nesta segunda, a seleção brasileira realizou o último treino em Sochi antes da viagem para Moscou. E a novidade ficou por conta do lateral Danilo, que fez trabalhos específicos no gramado. Mesmo assim, tanto Danilo como Douglas Costa continuam em recuperação e não viajaram para enfrentar a Sérvia na próxima quarta-feira no estádio Spartak. Fagner, que segue na equipe titular, falou ontem sobre a evolução da seleção. A gente sabe que a gente tem um jogo difícil agora contra a Sérvia, né? Mas acredito que fazendo tudo isso que a gente vem fazendo, né? Todas essas evoluções que nós tivemos nesses 2 jogos, implementando tudo isso que a gente está fazendo, tenho certeza que cada vez mais o grupo vai se consolidando, vai criando um corpo, para chegar nos momentos decisivos bem forte.
E amanhã a definição de mais 2 grupos. Às 11 horas, pelo grupo C, a já classificada França enfrenta a Dinamarca, que tem boa chance de passar para as oitavas. E a Austrália tenta roubar a vaga dos europeus, jogando contra o eliminado Peru. Já o grupo D chama muita atenção dos brasileiros. Por isso, fiquem atentos, porque às 3 da tarde, a Argentina tenta um milagre contra a Nigéria e a Islândia enfrenta a Croácia, já classificada. O número de pessoas desocupadas no mercado de trabalho no primeiro trimestre chegou a 13 milhões e 700 mil, segundo o IBGE. No estado de São Paulo, o número é de 3 milhões e meio. Por causa da crise econômica, voltar ao mercado de trabalho está mais difícil, o que tem motivado muita gente a buscar novas especializações. Faz 6 meses que a crise atingiu a empresa em que Michele trabalhava. Eles avisaram antes que ia fechar a unidade, ia deixar somente uma. Aí eu fui me preparando, mas fiquei lá até o último dia, né? Ela veio ao posto de atendimento ao trabalhador no Brás procurar por vagas, mas como a concorrência é grande, a exigência do empregador cresceu. A maioria pede muita experiência, ou cursando faculdade ou não, então fica bem difícil. A Valdenice também está com essa dificuldade. Ela quer trabalhar como costureira, mas não se enquadra nas vagas disponíveis. Eu quero mexer em todo tipo de máquina, eu não tenho experiência em todo tipo, só de máquina reta. Em todo o Brasil são 14 milhões de desempregados. 1 a cada 4 mora aqui no estado de São Paulo. Nesse clima de crise que o país atravessa, a busca por uma oportunidade parece um corredor sem fim, com muitas portas fechadas. Mas essa turma encontrou uma saída na sala de aula. Ele tem uma boa formação técnica, né? Eles são alunos de um curso de extensão para quem tem nível superior e está fora do mercado de trabalho há pelo menos 4 meses. Segundo o IBGE, o perfil representa quase 10% dos desempregados do estado. O curso é de graça, oferecido pela Fundação Instituto de Administração, a FIA. Neste ano, 500 candidatos disputaram uma das 35 vagas. Tem aula de finanças, eles têm aula de marketing, eles têm aula de negócios, têm aula de gestão de pessoas. E nessas aulas, eles têm alguns instrumentos, né? Instrumentos para eles revisitarem as suas competências, instrumentos para eles olharem, por exemplo, para o seu autodesenvolvimento. O perfil dos alunos é bem variado. João Paulo veio da indústria farmacêutica. O curso vem complementar essa minha formação, vem me abrir horizontes e trazer um novo modo de pensar e enxergar as coisas. Ricardo fez o curso no ano passado. Lá descobriu que não queria mais voltar a ser empregado na área de marketing e resolveu investir em um pequeno negócio de família, uma creche para cachorro. Os contatos que você faz e o conhecimento que você adquire, uma hora vão gerar um resultado positivo. Seja para você se desenvolver como um pequeno empresário ou como um empresário, seja para você se recolocar no mercado de trabalho. E os idosos brasileiros estão adiando a saída do mercado de trabalho. É o que aponta um levantamento do IPEA com base nos dados da PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. Pois é, mais um reflexo da crise, né? Os trabalhadores mais velhos correspondem ao grupo com menor participação do total da ocupação no país, mas esse percentual vem crescendo ao longo do tempo. Passou de 6,3% em 2012 para 7,8% este ano. Na média dos últimos 4 trimestres, 63% dos idosos se declararam como chefes de família. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. O mercado de trabalho vem refletindo muito do que aconteceu e está acontecendo com a economia brasileira. Primeiro foi a recessão, agora a dificuldade para retomar um crescimento mais vigoroso. A greve dos caminhoneiros foi um ponto de ruptura, assim como a delação da JBS no ano passado. Teve um efeito concreto em termos de atividade, tanto que as projeções de expansão da economia não pararam mais de cair. O mercado já prevê, na média, um avanço em torno de 1,5% este ano apenas. Mas, além do impacto sobre produção e preços, teve uma influência negativa sobre a confiança dos empresários, o que atrapalha as decisões de investimento, ampliação dos negócios e de contratações. Movimento reforçado pelas incertezas quanto às eleições. A economia está em compasso de espera, o que só prejudica o mercado de trabalho.
O ritmo de recuperação do emprego vem caindo desde o começo do ano. Isso impõe dificuldades maiores para quem está chegando ao mercado, os mais jovens, e também para os mais velhos, que, tendo emprego, diante das dificuldades financeiras, acabam trabalhando mais até para sustentar toda a família. É nítida a tendência de os mais jovens ficarem mais tempo morando com os pais. Muitos partem para o empreendedorismo, mas até por aí as condições da economia impõem limitações. O Brasil tradicionalmente tem um ambiente de negócios complicado, com muita burocracia, lentidão dos órgãos públicos, financiamento caro e carga tributária elevada. Mas é preciso observar também, no caso dos idosos, que muitos se aposentaram cedo, com o fator previdenciário reduzindo boa parcela do benefício que poderiam receber. Tiveram um reforço no orçamento, mas uma aposentadoria mais baixa para o resto da vida. Para muita gente, se aposentar mais cedo, agora impede a aposentadoria de fato. Boa noite. Agora as notícias internacionais. Na Argentina, a terceira greve geral do governo Macri paralisa serviços no país e afeta dezenas de voos aqui no Brasil. Pelo menos 1 milhão de trabalhadores aderiram à greve convocada pela Confederação Geral do Trabalho, que reúne os principais sindicatos da Argentina. A política econômica do governo de Maurício Macri, que recentemente recebeu um socorro de 50 bilhões de dólares do FMI, é o principal tema dos protestos. Os sindicatos querem também começar a negociação salarial deste ano, com correção da inflação calculada em 27%. O governo diz que a greve é política e liderada pela oposição peronista. O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, está de malas prontas para o Brasil. Amanhã ele se encontra com o presidente Temer, com quem vai discutir a crise da imigração. Segundo o Planalto, a questão das 49 crianças e adolescentes brasileiros separados das famílias e enjaulados pelas autoridades dos Estados Unidos é uma das prioridades da agenda do encontro entre Pence e Temer. Desde abril deste ano, milhares de famílias que tentaram entrar nos Estados Unidos acabaram separadas. Mais de 2.000 crianças foram afetadas pela política de Trump. A crise da Venezuela também deve ser um dos assuntos da pauta. Pence quer apoio na América do Sul para continuar com as sanções contra o governo de Nicolás Maduro. Hoje o dia foi bem quente aqui na cidade de São Paulo. Apesar do inverno já ter começado na semana passada, a temperatura deixou o dia com cara de verão. Pois é, Gabriel, os termômetros chegaram aos 27 graus e agora marcam 20 graus. Mas será que esse calor continua nos próximos dias? Vamos ver os detalhes com Tássia Sena. Aqui no estado de São Paulo, a grande massa de ar seco que cobre a região dificulta a formação de nuvens. Daí, não chove. Aqui na cidade de São Paulo, os próximos 3 dias ficam bem parecidos. Entre amanhã e quinta, as madrugadas continuam frias, com mínimas entre 14 e 15 graus. Ao longo dos dias, o sol aparece forte entre poucas nuvens e não chove, o que piora a qualidade do ar. Então, atenção para aumentar o consumo de água. Máximas de 27 graus amanhã, de 26 na quarta e de 25 na quinta-feira. Bem, nós ficamos por aqui. Lembrando que a edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Ótima noite para você, boa semana. Até amanhã, Gabriel. Até amanhã. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma excelente noite. Assista agora a Rony Fono, todo seu. Até amanhã. Aprenda uma receita de churros com brigadeiro de doce de leite no Revista da Cidade desta terça, 9h30 da manhã. Assista agora, todo seu.